Salve, salve, galera do Indaiatuba Podcast, começando mais um programa importante para você encerrar a sua quarta-feira. Como sempre ao meu lado, este homem de voz bonita, coração grande e um ímpeto colossal, Aguinaldo Oliveira. Salve, salve, Beccari, salve, salve, amigos. Mais uma vez, olha nós aqui trazendo sempre um programa diferenciado, gostoso de curtir, que é o Indaiatuba Podcast. Então fiquem conosco, hein? Hoje o programa tá legal, hein? Tá bem esportivo. Tá bem esportivo, aquilo que a gente mais gosta, já dá pra perceber pelo meu biotipo que esporte é uma coisa que eu nasci pra fazer e gosto muito. Não, brincadeira, eu gosto de assistir, não gosto muito de praticar, essa é a verdade. Controle na mão. É, exatamente, Vai. tudo tem que ter um equilíbrio. Eu gostaria de falar uma informação extremamente útil pra você. Sim. Porque o nosso programa ele é um programa de muita importância, eu diria, Cultura né? também, Cultura, né? fatos curiosos e tudo aquilo que você mais precisa saber. Você não vai conseguir começar a sua quinta-feira sem saber dessa próxima informação. Aguinaldo, sabia que as girafas não dormem mais do que 30 minutos? Pá. É verdade, cara. As girafas não dormem mais do que 30 minutos por dia? Sim, segundo o Discovery Channel, né? Eles fizeram uma reportagem que diz que as girafas são os animais que mais têm dificuldade em dormir e é por conta do pescoço. Por isso que o sono delas é apenas um cochilo e elas dormem apenas 30 minutos por dia. Caramba, hein, Beccari? Que informação relevante, Gostou? Importantíssima pra gente começar o programa aqui, hein? Gostou, né? Já fica aí a dica, anota aí na sua agenda que vai cair no Enem, né? Tá chegando o Enem lá no fim do ano. Ô, Aguinaldo, o programa de hoje tá esportivo, então vamos falar aqui com um homem que revolucionou, eu diria que o esporte amador da nossa cidade, porque tem muita gente que gosta de falar sobre campeonatos esportivos oficiais. Eu vejo muitos programas por aí, podcasts principalmente, que falam do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas pouco se fala dos campeonatos que acontecem aqui dentro de Indaiatuba, né? Os campeonatos amadores que mobilizam e muita gente. juntam muita gente e oferecem, além de uma opção esportiva que faz bem para o corpo, é uma ótima opção de lazer. Vamos falar aqui com o italiano, doutor Pontara. Tudo bem, Pontara? Tudo certo? Tudo bem, prazer, Beccari, Aguinaldo, tá aqui falando de esporte, falando de futebol, a área que eu atuo, a área que eu gosto. Um prazer. Pontara, você tem doutor no nome porque é médico, é o quê? Qual que é a sua profissão e como que você caiu dentro aí do futebol, da LID, né? Doutor Pontara, para quem não sabe, é ex-presidente da LID, ficou 8 anos na LID e 12 anos fazendo parte aí da coordenação da LID, que rege o futebol amador aqui da nossa cidade. Ele que é uma figura constante nos campeonatos aqui da nossa cidade. Mais uma vez, bem-vindo, Pontara. Obrigado. Doutor, eu sou advogado, né? Sou advogado de formação, já atuo aqui em Indaiatuba há mais de 20 anos, né? Nessa profissão, né? Embora seja formado em Itu, vim para cá para advogar e acabei ficando na cidade, né? Como todo mundo que vem, conhece, acaba bebendo a água aqui e ficando por aqui, né? Bom, Pontara, já foi dito aí que você está há 8 anos, né, que foi aí presidente da LID, uma importante liga de Indaiatuba, que realmente conseguiu fazer uma transformação muito grande no futebol amador aqui da cidade, que sempre foi forte também, diga-se de passagem, não é? Mas eu queria saber o seguinte, você, atuando como presidente da LID, que é uma das maiores aí, vamos falar assim, da região, joga bola também ou não? Como é que é isso aí? Por incrível que pareça, nunca chutei uma bola na vida. Não, pera. Como assim? Nunca. Vamos começar então, o presidente da LID nunca jogou bola. Nunca joguei bola. É mesmo? Nunca chutei. Conta pra gente como é que foi isso então. Olha, na verdade, falta de aptidão mesmo. Vamos dizer assim, quando eu era criança, eu era bastante gordinho, né? Aham. Então eu ficava ali só pra pegar a bola. Quando não tinha goleiro, era eu. Então, mas realmente não tinha aptidão pra arte do futebol, né? E a minha parte na LID é mais organizacional mesmo, né? Perfeito. A parte de organizar, mas entendo de futebol no sentido de assistir, né? De ser um bom espectador de futebol, né? Mas jogar bola realmente não tem aptidão para isso. Pontara, como que você chegou na LID, né? Como que começou a sua história nesse gerenciamento de campeonatos esportivos? Porque eu vejo que em São Paulo, por exemplo, não sei se vocês têm alguns modelos que vocês se espelham, em São Paulo a gente tem um campeonato amador
extremamente organizado, forte, até que tem muita gente lá na região, na zona leste de São Paulo, tem a Moca, tem todo... O coração do futebol amador mora na Moca, tem muita gente que brinca com isso, né? Como que você chegou e você falou, pô, eu quero fazer uma diferença aqui no futebol amador da nossa cidade? Na verdade, eu cheguei pela minha profissão, pelo direito. Eu cheguei em Indaiatuba, 2002, mais ou menos, e abri o escritório, já abri minha banca jurídica, comecei a trabalhar, mas é lógico que quando a gente começa não tem muito cliente. Então, o ideal é a gente usar o tempo que a gente tem para fazer alguma coisa, né? E eu verifiquei que existiam alguns advogados que iam junto à LIDE para julgar os processos disciplinares, ou seja, no final de semana o pessoal vai jogar bola, apronta, xinga o juiz, briga e faz confusão. Sobrava para advogado. Isso aí a Liga acaba formando processos de cada caso e nomeia advogados, com uma parceria que tem com a OAB, para poder julgar esses casos. Então, fui convidado e cheguei na LIDE através desse ramo, né, como auditor, para julgar os processos disciplinares do pessoal que apronta no final de semana. Esse foi o meu caminho de entrada na LIDE. E quais são... Você se lembra de quando você entrou, de alguns processos meio malucos, de quando você julgava, sei lá, o cara fez tal coisa com o juiz, e esse foi o processo mais maluco que eu vi. Você se lembra de algum, assim, de cabeça? Eu acredito que, na época, tinha vários esportes que a LIDE cuidava, né? Teve um caso de um jogador que pegou a mesa da mesária e foi pra cima do juiz com a mesa na mão, né? Aquelas mesas de plástico, né? Então realmente era foi uma coisa bem bizarra na época. O que aconteceu com ele? Ele tomou uma punição pesada de vários dias, né? Acho que chegou a ano, inclusive, fora do futebol, né? Isso é muito interessante dizer, Aguinaldo, porque tem gente que acha que o futebol amador é uma coisa antiprofissional, uma coisa bagunçada, rola um UFC ali ao vivo. Não tem nada disso, né? Futebol amador é uma competição esportiva, assim como acontecem os campeonatos oficiais. Não tem nada, porque tem gente que futebol amador, rola muita briga, treta, mas tem uma comissão de ética disciplinar que julga todos os casos, né? Foi bom você tocar nesse assunto, que o pessoal pensa que é outro esporte, futebol amador é outra regra. Não, é o futebol. A mesma regra do futebol profissional é a do amador, né? Com relação a tudo. Com as regras do futebol, que são indicadas lá pela organização mantida pela FIFA e tudo demais, né? Então segue o mesmo padrão do futebol que a gente assiste na televisão, né? E as consequências acabam sendo as mesmas, né? Se alguém achar que é ringue de luta, é alguma coisa, é punido de forma exemplar, com punições previstas nos nossos códigos e também no CBJD, que é o código maior. Bom, daqui a pouquinho eu quero abordar um assunto também muito polêmico, inclusive atualmente, que é sobre o jogador do Sub-20 do Palmeiras, né, que sofreu também aí em campo, né, pode-se dizer também, né, racismo, o Luigi, o jovem Luigi, mas daqui a pouco a gente vai bater um papinho a respeito disso também, que eu achei bem importante a gente abordar. Mas eu queria saber o seguinte, quem foi um padrinho, por exemplo, que colocou você, Pontara, dentro lá da LIDE, ou você chegou já conquistando seu espaço também, como você disse, né, através do direito e adentrando ali, como é que foi isso? Não, algum tempo depois que eu estava julgando o processo, aconteceu um problema que houve uma vacância de poder na LIDE, porque o presidente na época era o Eliseu, que foi presidente de Primavera, né? E ele não queria mais, né? Ele não queria mais e foi indicado um candidato na época. Esse candidato foi eleito e no final a eleição dele foi anulada em razão de não cumprir as regras do estatuto. E nesse período ficou aquela vacância de poder, o presidente mais antigo assumiu e tentou novamente fazer uma eleição. E a gente via que não aparecia candidatos, né? Aí, no fim, o pessoal da Liga, na época, o finado Cocada, né? Que foi presidente da LIDE por várias ocasiões. Clodoaldo Carvalho Mota. Clodoaldo Carvalho Mota, Cocada. E ele me procurou no escritório e perguntou, né? Se eu queria ser presidente, porque não tinha ninguém, que os clubes iriam me apoiar, ajudar. E foi assim que eu acabei chegando na LIDE. Não dessa vez que eu fui presidente, porque na época aí o Eliseu resolveu voltar para poder apaziguar e resolver as situações. Mas eu fiquei ali nesses 4 anos aprendendo com o Eliseu, e em seguida houve nova eleição, né, acabando o segundo mandato do Eliseu, aí eu fui eleito presidente da LIDE. Que legal. E aí, desde que você entrou lá, quais foram as mudanças perceptíveis que a LIDE e o futebol amador na cidade sofreram com a sua entrada? Aquilo que você mudou? A preocupação que a gente tem o pessoal fala futebol amador, que o termo, na verdade, oficial é não profissional, né?
é importante dizer que é futebol amador, é não profissional, mas não pode ser bagunça. Ele tem que ser organizado, né? Ele tem que ter áreas profissionais. Então, por eu ser um advogado, um legalista, eu procurei, na maior forma possível, trazer legalidade para as competições, né? Trazer uma maior legalidade e profissionalismo, né? Seguir realmente as regras, seguir as leis, tratar regras tanto dos códigos de estatuto da entidade, a questão também dos regulamentos dos campeonatos, seguia ao pé da risca, né? Porque tinha muito isso na época de falar, o regulamento tá isso, mas vamos fazer assim, é diferente, é melhor, né? Então eu procurei dar mais legalidade. E uma preocupação também que logo que eu assumi, na época existiam 2 ligas que faziam campeonatos de futebol de campo em Indaiatuba, que era a LID e era a AIFA, que foi fundado na época por dissidentes da LID, né? Houve uma época lá que houve uma dissidência, saíram alguns clubes e fundaram uma outra entidade. Isso aí trazia um pouco de transtorno pra gente, porque os jogadores acabavam ficando divididos, né? Um pouco jogava numa liga, o outro jogava na outra liga, os campeonatos foram ficando mais fracos, né? Na época que eu assumi em 2017, a gente procurou logo o secretário Marquinhos, que assim que eu assumi, o secretário Marquinhos, junto com o Gaspar, assumiram também os mandatos lá na prefeitura e na secretaria, né? Procurei ele e a gente conseguiu unificar os campeonatos de futebol em um só campeonato na LID. Na época foi a Copa Integração, que foi bastante famosa, e acabou começando de novo o futebol, né? Ou seja, todos os clubes disputaram um campeonato só. Foram, acho que na época, 50 times, e a partir dali foi qualificando. Os primeiros ficaram com a série especial, os segundos com a série A1, e assim, e sucessivamente, o que prossegue até hoje. E né? Quantos campeonatos a LID organiza por ano? Em torno de quantos times? Como que está organizado aí o futebol não profissional? Hoje mais ou menos, a gente tem os números do ano passado, mais ou menos em torno de 16 campeonatos durante o ano todo. Bastante, 16 campeonatos. Envolve mais de 100 equipes. 100 equipes, quantos jogadores cada equipe, mais ou menos? São 25 jogadores, mais 5 de comissão técnica, seja, 30 pessoas, né? Mais de 3 mil pessoas. 3 pessoas, isso, envolvidas de forma direta, né? Diretamente. Fora o indireto, né? Que torcedor, pessoal que vai, família que sempre vai, né? A gente vê, sempre quando vai um jogador pro campo, ele sempre leva esposa, pai, mãe, filho. Isso que eu ia perguntar para você, qual que é o perfil do jogador hoje que faz parte aí do amador, né, em Indaiatuba, do não profissional, vamos chamar assim, né? Qual que é o perfil dele? São jovens, são pessoal um pouco mais maduro? Quem são? O time dos quarentão, tem uns gordinhos lá jogando, Pontara? Tem. A gente acaba tendo de tudo, viu? Sim. Acaba tendo de tudo. A gente tem os campeonatos varzianos, que ele é um campeonato bem, vamos dizer assim, tem dos 16 até os 45, 46, jogando o mesmo campeonato, né? Isso é legal de ver. Bacana. E esse pessoal não se preocupa muito com, vamos dizer assim, quer ir jogar no final de semana, né? Aí a gente tem também os campeonatos que a gente chama os oficiais amadores, né? Que são a série especial, série A1, A2 e A3. Esse daí já o pessoal tem mais uma preocupação maior, né? Na série especial, para você ter uma ideia, as equipes contratam jogadores para disputar. Né? Então tá fugindo já do não profissionalismo. Eles contratam, mas esses times são empresas que montam, são um grupo de amigos. Como é que funciona para formar? Se eu quiser, de repente, eu e o Aguinaldo aqui, que a gente já fez um joguinho de bola, hein, Pontara? De respeito. A gente tem até uns videozinhos, não sei se dá pra pôr aí, você vai ver, narrando e tudo mais. Até parece. Ô, Pontara, como é que faz pra formar um time aí, pra poder chegar na série especial? É como se fosse a série A. Isso, Na verdade, para você começar, para você entrar na LID, você montar um time, você precisa só realmente preencher uma ficha lá com o nome do time, pegar os dados da diretoria e apresentar. É informal, não tem formalidade nenhuma. Aí você indica a cor da sua camisa, seu escudo, e você começa a jogar. Tá. Agora, vamos dizer que você quer disputar o campeonato amador oficial mesmo, né? Aí, nesse caso, você tem que realmente constituir ou uma ONG ou uma empresa. Você tem que ter CNPJ. O CNPJ, isso. Okay. Então, seja através de uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, ou até uma empresa normal. Uma empresa normal, né? Aí você tem que ser constituído e apresentar CNPJ, ata, contrato social
aí você consegue disputar a série especial, que é a série maior hoje. Então não tem esse negócio de classificação, tipo de divisão. Eu começo disputando... Não, você tem que começar por baixo. Hoje em dia, para você chegar na especial, você tem que entrar pela série A3. Sim, A3, A2 e aí Isso, A3, A2, A1 e a especial, né? E as premiações, como é que funcionam para quem tá nessas... Eu imagino que para quem tá nessas séries mais abaixo, o acesso deve ter alguma premiação. Mas e para essa série especial, que o povo tá contratando jogador? Tem uma premiação em dinheiro? Vocês dão carro, o aviãozinho do Silvio Santos? Na verdade, tem a premiação em dinheiro, mas a premiação em dinheiro nunca vai chegar ao investimento dos clubes. Tá? Porque realmente eles investem. Mas por que eles investem? Pelo gosto, o né? prazer Pelo lazer, de pelo prazer de levantar a taça ao final do ano, né? Eu acredito que nenhuma premiação hoje em dia a gente vai conseguir, tratando-se de um futebol não profissional, né? Chegar, vamos dizer assim, chegar no valor de investimento do clube para que ele chegou a ser campeão. A gente tem que dizer que a gente realmente, a LID, ela é também uma ONG, ela é uma associação sem fins lucrativos, ela não visa lucro, né? Certo. Então a premiação, ela é dada através da arrecadação dos próprios clubes, a gente arrecada valores para quem quer participar dos jogos, tem uma taxa por jogo, uma taxa para entrar no campeonato, né? Então a gente tem essa receita que é, na maioria das vezes, vinda dos clubes mesmo, e a gente consegue alguns parceiros que querem, algumas empresas que querem patrocinar, né? Trazer a marca deles para os campeonatos da LID, e a gente acaba dando naming rights ou até placas durante os jogos, né? E o pessoal acaba patrocinando também, e a gente usa essas receitas quase que exclusivamente para dar premiação. Tô curioso, Aguinaldo, quanto que ganha um jogador desses contratados para jogar o futebol não profissional? Sinceramente, é uma curiosidade aqui. Tem de todo valor, Você começa ali R$200 por jogo, R$200 por jogo, e chega até R$1.000, R$1.500 por jogo. Por jogo? Bom. E quanto joga por mês? Então, na verdade, existem vários campeonatos que ocorrem ao mesmo tempo. Então, na mesma época que tem os campeonatos de Indaiatuba, de forma concomitante, tem o de Itu, tem o de Campinas, tem o de Sorocaba, que é muito forte. Então, se ele conseguir que a agenda dos jogos consiga bater, ele consegue pegar um de manhã, um logo perto do almoço e uma tarde. Café da manhã, almoço e janta, resumindo. Isso, não por jogo. Exatamente, às vezes ele consegue pegar. Bom, uma coisa também que é muito curiosa, a arbitragem. Como que é selecionado a arbitragem? Tem VAR no futebol? O que eu ia perguntar também, tem alguma coisa nesse sentido aí ou não? Infelizmente a gente não tem, né? A gente tá com um planejamento aí mais a longo prazo, em primeiro momento, de conseguir filmar todos os jogos, né? Poxa, legal. A gente já tem bastante jogos que estão sendo filmados e acontecem em tempo real, que a gente consegue acompanhar pelo YouTube, mas o projeto é que, coisa de 2 anos, a gente consiga filmar todos os jogos, transmitir todos eles. A partir do momento que a gente conseguir transmitir e ter câmeras, a gente pode pensar no VAR. Eu acho que não é um sonho tão distante, não. Mesmo porque qualquer aparelho mínimo hoje você consegue fazer uma transmissão, né? Mas a arbitragem, ela é também não profissional, né? A gente como é filiado à Federação Paulista, a gente tenta de forma anual fazer cursos de atualização. Tivemos um agora em outubro, né? Que a federação ministrou para esses árbitros não profissionais para tentar qualificar. Mas acaba sendo ainda, vamos dizer assim, uma dificuldade que a gente tem. Que hoje em dia está aparecendo cada vez menos pessoas que queiram ser árbitros não profissional, né? Então, até um projeto que a gente tem de tentar fazer com que apareçam mais pessoas que queiram, né? E a gente acaba hoje utilizando a mão de obra que a gente tem quase da região inteira, né? A gente tem bastante árbitros na região, né? E chega domingo, é carro de Hortolândia, Campinas, VUD, vem de outro lugar para poder apitar os jogos aqui. Aqui em Indaiatuba, infelizmente, hoje a gente tem poucos árbitros. Isso porque os árbitros são xingados, apanham no futebol não profissional? Tem aquele negócio, eles apanham aqui? Também. Não tem? A violência é um pouquinho mais elevada. A violência é um problema, A gente tem punido de forma exemplar, né? Hoje em dia, um caso de uma agressão após o devido julgamento, né? A gente dá toda a oportunidade de julgamento, audiência, levar testemunha, tudo mais. Um jogador que encostar a mão no árbitro, ele pode ficar até 3 anos longe do gramado. Você vai falar assim, mas isso aí é pouco. Não é pouco não, porque a pessoa que joga bola, ela tem uma paixão, um amor por fazer aquilo,
que realmente ela ficar fora do jogo, para ela é uma penalidade muito grande. E infelizmente a gente tem alguns problemas e a gente tem punido, né? Cada vez menos, porque pelo fato da gente ter aumentado a punição, a pessoa pensa 1, 2, 3, 4 vezes antes de encostar a mão no árbitro, né? Mas acontece. O ano passado acho que tivemos um caso, né? Mas já chegou anos de ter 3, 4, 5 casos no ano. Hoje são bem menores. Esses times, por exemplo, da série especial e até das outras séries, eles têm alguma torcida? Porque eu tenho acompanhado alguma coisa na internet, que acho que o time da Vila Mercedes é um time bastante tradicional também, não é do Santa Cruz, do Oliveira, Camargo, isso. É um time bem organizadinho também. E esses times que têm torcida são mais times de bairro ou os times de empresa também levam seus torcedores? Como é que funciona essa questão da arquibancada? Na verdade, hoje aumentou como a Liga tratou de abrir os campeonatos e deixar disputar quem quisesse. Hoje em dia aumentou muito o número de times, né? Que chegou, que eu falei para você, a 100 times no ano passado, né? E acaba pulverizando bastante, né? A gente tem times com torcida, sim. Principalmente nas séries mais... na série especial, a gente acaba tendo, vamos dizer ali, dos 16 hoje, uns 5, 6 tem torcida grande, assim, que vai, que uniformizada, né? Legal. Que acompanha. Mas como pulverizou bastante, acabou dividindo, a gente não tem, vamos dizer assim, todos os times com torcidas. Mas você falou do Oliveira, acaba sendo uma torcida muito que vai, né, nos jogos. Hoje em dia, inclusive o bairro, embora não seja tão grande, tem 3 times lá do bairro na série especial. Caramba! 3 equipes estão na elite do futebol não profissional de Indaiatuba. Imagina, o pai, a mãe e o filho disputando em casa, um torce pra um, outro torce pra outro. O quebra-pau que não deve ser em dia de jogo. Sim. Bom, bem interessante, Pontara, mas para atender, vamos dizer, em torno de 3.000 pessoas aí que envolve todo, né, esses times que fazem parte da LID, claro que precisamos pensar em estrutura também, ou seja, campos, né, para poder praticar o futebol, né? Em Indaiatuba, quantos campos vocês utilizam para fazer esse trabalho de vocês, para atender essas 3.000 pessoas que fazem parte aí desse rol? Em Indaiatuba a gente é privilegiado, a gente pode dizer que na região a gente não tem uma estrutura de campos igual a gente tem aqui em Indaiatuba, né? E a gente fala em campos, as pessoas de fora até falam assim, mas é aquele campo sem grama, né? Aquele rapadão que o pessoal fala, né? Não tem nada disso, são campos com gramado, bem cuidado. Trabalho muito bem feito que a Secretaria de Esporte, a Prefeitura faz, né? É difícil você ver um campo sem condições de jogo, todos estão gramadinhos, verdinhos, né? Existe uma preparação, um cuidado que é feito nesses campos. A gente tem entre campos que são de associações e campos da Prefeitura, alguma coisa em torno de 15 a 16 campos para utilizar nos finais de semana. E a gente acaba utilizando uma totalidade para poder revezar, né? Uma totalidade de 8 a 9 por final de semana durante o campeonato amador. Isso direto durante os campeonatos? Isso, aos domingos, né? Então, a gente é privilegiado nesse ponto, né? Realmente os campos têm qualidade, acaba atendendo bastante aos times. Ô, Pontara, e eu que quero começar a praticar, eu quero participar de algum jogo, como é que eu faço? Como é que eu procuro um time? Minha galera não formou um time completo. Como é que faço pra ir atrás de algum jogo, de algum time, bato lá na porta, como é que faz? Então, na verdade, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que é utilizado para isso, né? E você pode você ir pelo site, o site te leva a isso, que é o site da LID, que é lidfutebol.com. Lá tem todas as informações dos campeonatos, tem o calendário anual com todos os campeonatos que a LID vai fazer durante o ano, contando com data de inscrição, como é que você faz para participar, todas as informações estão lá. Você acaba tendo bastante informação lá e você consegue, através do site, achar uma equipe ou achar um campeonato para disputar. Ô Pontara, estamos aqui numa região muito forte em termos de profissionalismo do futebol. Vou dar um exemplo aí, Ituano, por exemplo, tem aqui, 15 de Piracicaba, que é perto aí também, Campinas, como Guarani, Ponte Preta e outros grandes times aí também. Esses jogadores, eles também saem dessas bases, às vezes, claro, o pessoalzinho que vem morar em Indaiatuba, que tem muita gente que vem morar em Indaiatuba, eles acabam procurando a liga também para poder estar participando, e é bem aceito também entre o pessoal, o profissional de lá que vem com toda essa bagagem, esse conhecimento? Como é que funciona isso? Na verdade, os campeonatos, a liga por ser uma liga não profissional, amadora, realmente os times que procuram realmente são times amadores. Uhum. O contato que a gente acaba tendo com times profissionais é com relação aos campeonatos de vamos dizer assim,
os de formação, né? Por exemplo, a gente tem o Sub-20 nosso, que é bastante concorrido, né? E acaba sendo, não é difícil você ir para um campo de Indaiatuba assistir um jogo desse e encontrar algum olheiro de algum time grande procurando atleta para utilizar, né? É uma coisa que acontece. É o contato que é maior que a gente acaba tendo, né? Era isso que eu ia perguntar. Ainda existem aqueles antigos olheiros que o cara vai lá no jogo, assiste? Existe. Tudo modernizou, chat GPT, inteligência artificial, internet, Instagram, mas o olheiro ainda continua do mesmo jeito dos anos 70. Sim, ainda existe. Hoje você tem algumas essas facilidades, né? A maioria dos jogos são televisionados, você consegue acompanhar pela televisão, mas o fato de você ir no campo, você acaba tendo contato com o pai do menino, para saber se ele já é agenciado, se ele tem alguém. Então, esse contato, vamos dizer assim, pessoal, acaba sendo predominante no futebol ainda. Acontece muito ainda. Que legal, olha como que são as coisas. Bacana, Muito né? bom. Bom, não podemos deixar de lado também de falar do Primavera aqui, né? Um dos orgulhos, Fantasma da Ituano, como já sempre foi conhecido, né? É um clube de mais de 100 anos, se não me engano, você pode falar Não, melhor. vai fazer 100 anos em 2027. 2027, tá aí, Isso. portanto, então, Estamos centenário. há poucos anos. Já- centenário. Mais velho que o São Paulo. Já viu? tá O se São Paulo preparando. que copiou o nosso escudo aqui. É isso aí. Já está se preparando, então, para uma grande festa, com certeza, né? Bom, Primavera. Como você vê o Primavera? Bom, o Primavera eu também tenho uma identidade com ele, né? Logo que eu comecei a trabalhar na LID, eu conheci o Eliseu. O Eliseu foi chamado para ajudar no Primavera. E o Eliseu falou, olha, toda ajuda é bem-vinda, né? Tá precisando de ajuda lá. Na época que eu cheguei lá, eu verifiquei que as atas, essa parte estava toda desatualizada. O pessoal sabia quem que era o presidente, mas não tinha nenhum documento dizendo quem que era o presidente E que ano nos foi? últimos 10 anos. Nossa. E consegui atualizar tudo isso daí, registrar todas as atas dos últimos presidentes, legalizar tudo, né? E em seguida, logo depois, tratar também de arrumar a casa com relação à dívida, né? As gestões antigas acabaram deixando muita dívida para a gente, principalmente as trabalhistas, que afastavam qualquer tipo de investidor, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom junto com o Eliseu, zeramos dívida trabalhista, para você ter uma ideia, temos ainda a dívida fiscal e alguns outros problemas, mas que não impediu que viesse a SAF, né? Que hoje comanda o futebol do Primavera. A SAF está fazendo um ótimo trabalho, a gente vê que realmente quando a gente tem profissionalismo envolvido, bastante recurso, né? Os donos hoje da SAF são empresários de sucesso no mundo do futebol, um ex-jogador que é o Deco e o outro também que é o empresário de jogadores que é o Nenezini. Então conseguiram dar uma cara pro Primavera e a gente vê com bons olhos essa campanha que a gente está assistindo hoje, né, Aguinaldo? Que vocês estão acompanhando, que a gente está acompanhando. Até brinquei aqui antes de iniciar, estamos a alguns passos do paraíso, que é a série especial, Pois e eu é. vejo com bons olhos essa administração hoje atual. É muito legal isso mesmo, né? E ainda mais pela gerência de grandes nomes do futebol. Eu acho que nem todo mundo sabia que o Deco é uma das pessoas que está à frente da SAF do Primavera. Mas a minha pergunta é um pouco mais abrangente. Tá. A SAF, ela é a solução para esses clubes pequenos de interior de São Paulo? Porque eu imagino que as dívidas acabem muitas vezes ultrapassando as receitas de um clube de cidade do interior, como Indaiatuba, Itu, por exemplo, Bragança Paulista, tem o Bragantino que se tornou SAF. Mas você acha que a SAF é o futuro aí para esses clubes pequenos? Olha, é uma saída, eu não vejo como, vamos dizer assim, acaba sendo uma saída. Futuro eu não vejo. Por quê? Porque a SAF ela ainda depende de uma boa administração. A gente tem um caso aí muito emblemático do Vasco, né? Uma SAF que faliu. Faliu. E isso é preocupante, porque o pessoal fala assim, mas se esse pessoal que está aí hoje no Primavera não der certo, a diretoria volta? Não, a diretoria não volta. Não volta. Se o clube faliu, ele vai acabar, vamos dizer assim, falindo, e para você constituir de novo, você tem que formar do zero, filiar na federação de novo e começar até chegar à divisão que estava. Então, é preocupante. A SAF acaba não sendo, vamos dizer assim, a solução de todos os problemas. A solução de todos os problemas é uma administração boa, né? Então, existem alguns clubes que dependem da SAF, você falou principalmente dos pequenos. Eu acho que para os pequenos acaba sendo uma saída, né?
os clubes vamos dizer assim, de cidade, os clubes paulistas, acaba sendo uma grande saída. Agora, para clubes grandes, eu acho que uma administração mais profissional resolveria da mesma forma. Eu acho que tudo tem a ver com a própria administração, né? Você tem um exemplo bem sucedido e mal sucedido de SAF no Rio de Janeiro. Você mencionou o Vasco com um péssimo exemplo de gestão e o do Botafogo, que foi campeão de tudo ano passado, mas que já esse ano já decaiu muito. Já decaiu muito, porque o clube é um clube empresa. O cara valoriza o teu jogador aqui, ele não tá pensando no título que ele vai ganhar esse ano. O Botafogo tá numa draga, cara. Eu acompanho um pouco o futebol carioca, assim, tá uma draga. Então, assim, dificilmente vai repetir os resultados do ano passado. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Assim, é complexo, né? Porque você vira um clube empresa, principalmente porque, no caso do Botafogo, o dono da SAF é o mesmo da SAF do Lyon, da França. Então, o cara vai querer deixar o jogador voando aqui no Brasil, no Botafogo, ou vai querer mandar lá pra Europa? É complexo. Eu acho que, assim, tem muita gente... Daqui a pouco eu vou perguntar o seu time, porque pro meu time do coração, que eu sou uma pessoa inteligente, né? Tá bom. Eu acho que jamais daria certo, né? Todo mundo sabe, não tem segredo nenhum, eu sou corintiano, muito bem educado, não pego carteira de ninguém, não pratico assalto. Deixa eu dar uma olhada aqui, não, tá tudo bem. Jamais daria certo. Com um clube do tamanho da pressão, panela de pressão, torcida como o Corinthians, acho que jamais daria certo um modelo de SAF. Como é que você vai cobrar um dono do clube? O cara é dono, velho, você vai falar o quê? É mais ou menos por aí, não sei o que você acha. Eu acredito que sim, porque em si falando de clubes grandes, tem a torcida, tem a paixão, né? Então, é difícil entender, eu ganhei tudo vamos voltar no Botafogo, eu ganhei tudo em 2024. Só que agora, como eu sou uma empresa, eu preciso vender esses jogadores, né? Para poder recuperar parte do investimento, do valor que eu gastei para poder ser campeão. Então, eu vou ter que vender esses daqui, colocar outros atletas mais novos para depois fazer com que eles rendam, vençam títulos e eu consiga vender eles de novo, né? Então, essa é a ideia da SAF. A SAF é uma empresa que ela depende de lucro. Os clubes no Brasil, na maioria das vezes, são associações, né? Associações, vamos dizer assim, a história de ser uma associação vem um pouco mais de trás. Quando o futebol chegou no Brasil, ele era principalmente das empresas. As empresas montavam dentro da empresa associações e essas associações disputavam os campeonatos, né? Por isso que a gente tem muitas associações hoje em dia como clubes, né? Como Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos são associações, né? Tem conselheiro, tem estatuto, tem tudo demais, né? Essa mudança vamos dizer assim, dessa forma de ser para SAF, ela acaba barrando um pouco no torcedor e na paixão, né? Um torcedor nunca vai entender isso que aconteceu com o Botafogo. Os interesses nunca andam juntos aí nessa parte. Isso, exatamente, nunca vai entender. Então, para clubes, vamos dizer assim, de menor porte, que estão ainda galgando divisões maiores, acaba dando certo, acaba indo bem. Mas você falou de cobrança, acho que aconteceu, eu não lembro qual clube que foi, eu acho que foi em Portugal, que a torcida chegou, bateu na porta do clube, não, mas a gente exige, sei lá o quê, o dono falou, vocês não exigem nada, eu sou o dono aqui. Acabou. Sou o dono. Resolvido. Vocês não têm que exigir nada. Então é essa preocupação que a gente tem, né? Esse é o mundo do futebol, né? Bom, falando em mundo do futebol, nós temos que também levar em consideração que o mundo do futebol hoje, ele também temos as rainhas também, que jogam um bolão e tem dado inclusive televisivos, né? Jogos maravilhosos aí das mulheres, né? Em Indaiatuba, tem algum interesse de alguma equipe feminina a participar? Como é que funciona isso daí? Ou é somente masculino mesmo, total? Olha, a gente tem tentado fazer. Ano passado a gente tentou, acabou não conseguindo equipes suficientes para disputar um campeonato, né? A gente precisaria pelo menos de 4 para fazer alguma coisa, ou 6, né? A gente acabou não encontrando. Mas esse ano vamos tentar de novo. A nossa liga é filiada à Federação Paulista, como eu disse anteriormente. E ela está dando suporte, dando ajuda, né, para que isso aconteça. Mas ainda a gente tá engatinhando, né, com relação a isso, né? A gente precisa de um pouco mais de tempo para que isso venha desde o começo, né? Que as meninas mais pequenininhas se apaixonem pelo futebol, queiram jogar, queiram disputar, para que a gente consiga formar cada vez mais para que o esporte cresça, né? Esse ano a gente vai tentar de novo, mas no sentido mais regional. Tentar buscar de outras cidades, times para poder fazer um campeonato, nem que seja, vamos dizer assim, por falta de atletas,
que não seja um society, que precisa de menos jogadores em campo, para tentar fazer, né? Eu acredito que seja o futuro e realmente a gente tem esse cuidado e esse trabalho para que realmente consiga fazer esses campeonatos. E hoje vocês fazem competição em futebol campo, society, salão? A liga, ela só cuida, a LID, né? Ela só cuida do futebol de campo, né? Tá. O salão ainda continua sendo da AIFA, porque naquela época que eu falei, em 2017, a gente fez esse acordo da LID não fazer salão e da AIFA não fazer futebol de campo. Entendi. Então, a AIFA hoje está fazendo salão e a gente acaba fazendo futebol de campo. A gente acaba fazendo alguma coisa de society, o exemplo que a gente tem é a Vila Avaí, né? A Vila Avaí é um futebol que a gente chama futebol de 8, né? Que são 7 na linha e 1 no gol. Mas acaba sendo muito parecido mais com o futebol de campo mesmo, né? É um formato meio que exclusivo nosso aqui de Indaiatuba. É tanto chamado minicampo da Vila Avaí, Isso, né? minicampo. É um formato realmente que não é society, também não é futebol de campo. É uma fórmula que foi criada lá pela associação e hoje em dia a gente tá trabalhando nela. Talvez cara, a gente consiga correr, né? E é muito legal, cara, porque mobiliza todo o bairro ali da Vila Avaí, Opa. é o povo comendo churrasco, torcendo A pros turma faz times, festa faz ali, pagode. literalmente. Puta, é muito bom lá, eu já fui várias vezes. É muito gostoso mesmo. Pontara, tem mais alguma coisa que você acha que ficou pra trás? Eu acredito que o Aguinaldo vai querer falar tem mais uma daquela... Manda lá, então, Aguinaldo, a Bom, polêmica antes eu lá. até você ia perguntar depois aí que time que ele torce, depois você quer já emendar? Emenda já. Vambora, fala pra mim. É. Eu sei que você foi nascido em Pelotas. Sim. Foi pra Itu. Quero saber, cara, qual Deve que é o ser teu Ituano. time do coração? Na verdade, vou antes vou explicar o porquê, né? Na verdade, os meus pais, eles eram da região do oeste ali de São Paulo, né? Oeste paulista, ali, Ourinhos, né? Nasceram lá. E a família da parte do meu pai, Pontara, é toda italiana, né? Então, Ixi. é toda italiana, então, vamos dizer assim, não tem como nascer Pontara e não ser palmeirense. Entendi. Aí, o Aqui, cara... um corintiano falando com um palmeirense. Então não tem como, é raiz mesmo. A gente aprende desde criancinha e a gente é induzido àquilo. Não, Mas tá não bom. tem como escapar. Então, tá por cima da carne e seca, um tá? santista aqui, faltou um São Paulino. O Santista tá quietinho. Tem né? algum São Paulino aqui no estúdio, gente? É você, Henrique? Acho que não, né? Você é o quê, Henrique? Corinthians? Nada? Não. Nada, Rick? É Brasil, como é Brasil. O Alex é Corinthians também, ó. Lecão ali. Ah, legal. Mas, falando ainda no Palmeiras, que eu acho que claro, é um dos grandes times do país, ao lado de Corinthians, Santos, São Paulo, né? Entre outros. Mas o que eu abordei aqui no início da nossa entrevista aqui foi sobre aquele ato. Um ato a qual o time do Palmeiras, né, com seu sub-20, foi disputar o campeonato, inclusive o Cerro Porteño, se não me engano, é isso? Sim. No Paraguai, não é? Uhum. Lá no Paraguai. E houve uma movimentação racista ali com o jogador Luigi, um jovem de apenas 20 anos que desabou literalmente, né, quando se deparou com aquela situação, que talvez ele não tinha vivido isso. Aqui no Brasil eu não sei, mas é muito contido. Existe, mas é muito contido, né? Mas lá fora, a manifestação eu vejo que é muito grande sobre isso. Você, como um administrador e direito também, né, nessa visão, como é que é lidar com essa situação aí com jogadores? Realmente é uma coisa que nos preocupa bastante, né? Hoje em dia a gente tem que batalhar para que isso não aconteça, né? Leis estão sendo criadas, inclusive aqui em Indaiatuba foi baseado nessas leis que estão sendo criadas no mundo inteiro. Tem a Lei Vini Júnior também, que trata das ações contra o racismo, né? A gente é uma obrigação nossa ser antirracista, a gente batalhar por isso e cuidar para que isso não aconteça. Na LID a gente acaba não tendo, pelo menos na minha administração, não teve nenhum caso com relação a isso, mas a gente acaba vendo realmente no continente sul-americano, principalmente nos países de língua espanhola, acontecer isso, né? Principalmente ali Uruguai, Argentina, Paraguai. É uma questão cultural deles. Eu acredito que a gente ainda o Brasil ainda acaba sendo um país um pouco racista ainda, mas ali realmente é muito forte, né? O racismo ali ainda acaba sendo muito forte e a gente vê que as autoridades pouco fazem para punir isso, né? A gente viu que saiu a punição do Cerro Porteño, perda de mando de jogo, portão fechado, multa, coisinha simples demais. Simples demais pela gravidade, né? Eu acredito que foi bom a declaração do Luigi,
repercutiu no mundo inteiro, chegou na FIFA. E eu acredito que vai dar frutos essa vamos dizer assim, esse sofrimento dele, né? Que a gente assistiu, a gente passou, né? Eu assisti 2 vezes o vídeo e cada vez que a gente assiste parece que a lágrima quer sair, porque realmente a gente vê uma dor muito forte da parte de quem sofre por isso, né? E a gente aqui em Indaiatuba, a gente está de olho nisso e se caso ocorrer, vamos procurar punir de forma exemplar para que não ocorra mais. Você sabe por que no Brasil é um pouco mais contido essas manifestações racistas, ainda que nós estejamos num país racista, Aguinaldo? Porque você se lembra naquela semifinal da Copa do Brasil, onde uma torcedora gremista chamou o goleiro Aranha do Santos, do seu time. Que jogou, inclusive, no Ponte Preta aqui, né? Xingou ele no jogo. O que aconteceu com o Grêmio? Foi excluído da competição. Então, assim, a Conmebol, as organizações, e não só a Conmebol peca nisso, porque os times lá da Espanha, da Europa, constantemente têm sofrido atos racistas. Tanto é o Vinícius Júnior, né, o nosso ídolo aqui do futebol brasileiro. Cara, e nada é feito. Então, assim, enquanto você não excluir um time, arrebentar com ele na pontuação, tirar lá 3 pontos dele na competição de pontos corridos, ou se for uma competição mata-mata, elimina o clube, cara. Vamos ver se isso aí começa, de uma certa forma, a começar a entrar na cabeça do torcedor. Porque, portões fechados, perda de mando de campo, isso aí não resolve nada. Eu vi uma comentarista na ESPN dizendo, o Brasil, e nós todos, o Brasil que tem medidas mais enérgicas contra o racismo no futebol, tá cansado de nota de repúdio. Nota de repúdio não dá resultado. Claro. Não adianta o presidente da FIFA lá... Eu sinto muito. Eu sinto muito, lamentável. E aí, ação? A gente está cansado de nota de repúdio. A gente precisa ter ação. E o que não tem ação é no futebol sul-americano como um todo, e principalmente no futebol europeu. O Brasil ainda parece que é um pouco mais enérgico nisso. Mas acho que é uma boa discussão para que a gente possa cobrar o avanço nessas medidas. Sim, inclusive no nosso país, a legislação, o CBJD, que trata desse assunto, que vamos dizer assim, ele vale tanto para o futebol profissional como não profissional, ele prevê nos seus artigos a exclusão, eliminação, perda de pontos em casos assim. Então, nossa legislação ela é bastante dura disso, mas a da Conmebol não é, né? Conmebol não é, dos outros países não é. Então, realmente isso aí tem que mudar. Então, realmente, é necessário que o Brasil que acaba sendo, vamos dizer assim, o país que tem mais times disputando uma Libertadores, uma Sul-Americana, realmente cobre isso da Conmebol. Isso que a gente precisa avançar nisso aí, né, gente? Pontara, faltou alguma coisa pra gente abordar aí da Lide? Deu pra gente fazer um panorama geral? Quer fazer um convite pra galera assistir algum jogo, algum campeonato? Até uma vaguinha pra mim e pro Aguinaldo, algum time aí, pra gente jogar? Tô me preparando. Porque a gente joga, mas a gente gosta mesmo da resenha, né? Essa é boa. Sem dúvida. Os campeonatos da Lide podem ser acompanhados pelo lidefutebol.com, inclusive as partidas acontecem em tempo real, através do site, né? Hoje em todo campo de jogo tem uma mesária com um tablet, o jogo é comandado pelo tablet, então se saiu o gol, a gente anota ali que saiu o gol, você vai no site já sabe que saiu, né? Então todas as nossas partidas são em tempo real, você consegue acompanhar em tempo real os nossos jogos e a expectativa é muito grande durante o ano para ter várias competições. A gente vai começar o Amador já em junho, antes disso, agora em abril começa o Campeonato Laércio Milani, começa o Campeonato Juniores e o 45, em seguida os demais campeonatos até a gente fechar no total 16 lá em dezembro. Legal, Pontara. A sede da Lide, onde ela está localizada? A sede da Lide está no Parque das Nações, né, na rua Padre Francisco Cabral de Vasconcelos, 1466, ali o prédio de esquina, né, abriga tanto a Lide como a AIFA, também ali o Atletas de Cristo, né, todas as entidades estão lá nesse prédio. Maravilha. Pontara, quero aqui agradecer muito obrigado por estar pronto aí para atender. Liguei para você rapidinho, falei, não, estou à disposição aqui, eu quero falar, quero contar um pouco aí da história aqui do Amador aqui na cidade, e será um prazer. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço, Aguinaldo, Beccari, um prazer estar aqui e
pode contar comigo sempre que precisar. Obrigado, Pontara. Obrigado, Aguinaldo. A gente fica por aqui. Já segue o nosso Instagram aí, TV7 Indaiatuba, @7 Indaiatuba, não tem um TV antes, né? @7 Indaiatuba. Hoje pipocou, né? E também o nosso YouTube, TV7 Indaiatuba. Ativa as notificações, se inscreva no nosso canal. E não perca que quarta-feira que vem o nosso programa tá imperdível. Valeu, Aguinaldo. Valeu, Pontara. Tamo junto e vai, Corinthians. Grande abraço a todo mundo e até a quarta-feira que vem com mais um Indaiatuba Podcast.